Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco mais, como eu comentei antes. Essa é a etapa, então, que tem bastante contas, tá? E a gente começa agora com bastante conta e vai até o final do ano, porque dentro dessa parte de geometria espacial tem muita fórmula, né? E estas fórmulas vêm tudo lá do ensino fundamental. Então, desde que vocês compreendem um pouco da questão da geometria, né? Ela vai estar presente. Então, ela é desde a geometria primitiva lá da plana até a espacial e a outra geometria que se chama analítica, tá bom? Então, prestem bem atenção, cuidem bem o que eu estiver orientando, porque vai ser extremamente importante, tá? E às vezes um detalhezinho que tu errou, o restante dos cálculos também pode ocorrer de darem errado também, certo? Porque um desencadeia do cálculo anterior muitas vezes, tá? Então, prestem atenção que a gente vai conversar aqui, tá? Então vamos lá. No material de vocês, esse formulário que tá agora aqui no quadro é um formulário que eu coloquei para vocês. A gente vai trabalhar especificamente somente nesses 4 formatos, então, de base para o prisma triangular, exceto os casos especiais que é o cubo e o paralelepípedo, tá? Que tá ali do outro lado. Mas conversando um pouquinho sobre, primeiro, o que é a área da base, né? Essas fórmulas que aqui estão surgindo, elas vêm do cálculo da área do formato que eu estou me referindo. Então, o formato triângulo, o quadrado, o pentágono e o hexágono também, tá? Então, aqui, ó, a área da base é igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, primeiramente, potenciação. Nós vamos combinar aqui entre nós que nos cálculos a gente vai trocar a raiz de 3 por 1,73. Multiplicou todo mundo lá em cima, depois que efetuou a potência com o valor 173. No final, divide por 4, tá? Quando for quadrangular, né? Esse L aqui também é de lado na informação quando vier nos enunciados das questões. Quadrangular, área da base, 1 quadrado. Como é que a gente calcula a área de 1 quadrado? L ao quadrado ou L vezes L, né? Então, esse L é o lado. Pentagonal, por que 5 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Porque antes eu tinha desenhado o pentágono e o hexágono. Se a gente subdividir o formato dele na base, aparecem 5 triângulos e esses triângulos têm lados iguais. Então, são 5 triângulos equiláteros. Então, é 5 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3. Tudo dividido por 4. Ó, apareceu de novo a raiz, tu vai trocar por 1,73. Resolveu a potência, multiplicou todo mundo lá em cima, só no final vai fazer a divisão por 4, tá? Hexagonal, área da base, 6 vezes agora, porque o hexágono tem 6 triângulos internos na sua base, tá? Vezes L ao quadrado, vezes raiz de 3, 1,73, tudo dividido por 4. Então, resolve a potência, multiplicou todo mundo lá no numerador, só no final divide por 4, tá? E aí a gente também vai ter a área lateral para cálculo também, tá? Então aqui, ó, área lateral, 3 vezes o lado, vezes H, que é a altura, eu tinha falado antes, né? A área lateral, quando for o quadrangular, 4 vezes L vezes a altura, que é o H. Pentagonal, a L é igual a 5 vezes o lado vezes a altura, tá? E no hexagonal, a L é igual a 6 vezes L vezes H da altura, tá? Então, aqui seria um formulário geral, área da base, área lateral, em cada situação do formato da base, então tem que cuidar bem o que tu tá olhando lá, tá? E área total e volume são os mesmos para qualquer um dos prismas que eu relacionei aqui. Área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Faz a multiplicação, no final tu soma. Volume,
área da base vezes a altura. Uma coisa bem importante, todas as áreas sempre a medida ao quadrado no final. E o volume sempre a medida ao cubo, no expoente 3, tá? Então, cuidem lá. Outra questão aqui, ó, os casos particulares de prismas, tá? Cubo e paralelepípedo. O que esse D significa aqui? Diagonal. A vezes raiz de 3. A de aresta, tá? Aquela medida lá do lado. O que é um cubo? Um cubo, em toda a sua constituição, é todo formado por quadrados, né? Então, esse A é da aresta lá, formada do cubo, tá? Então, A vezes raiz de 3, a medida da aresta informada, ou no desenho, ou no enunciado, tá? Vezes 173. Área total, 6 vezes aresta ao quadrado. Faz a potência, depois multiplica pelo 6 que está na frente. Volume, aresta ao cubo. Pega a medida da aresta e eleva no expoente 3, tá? Paralelepípedo, diagonal. Abre uma raiz quadrada bem grande. E lembrando, paralelepípedo mexe com 3 dimensões. Largura, altura e a profundidade, sabe? Respectivamente, o A, o B e o C. Portanto, cuidem aí, ó. Raiz quadrada, a medida do A ou da altura, né? Aqui a largura ao quadrado, mais profundidade ao quadrado, mais largura, altura, profundidade, né? Então, aqui também ao quadrado, o A, o B e o C ao quadrado. A área total é igual a 2 vezes, abre parênteses, não coloquei aqui, mas aqui entre o A e o B é vezes, entre o B e o C é vezes, entre o A e o C, vezes de novo. Então, primeiramente, multiplica os 3, soma todo mundo dentro do parênteses, no final, mexe com o valor 2 que está do lado de fora, tá bem? E aqui o volume, largura, altura e profundidade. A vezes B vezes C. E outra coisa importante, já falei do L, o que significa da raiz, qual é a substituição, e é uma combinação, tá, pessoal? Para que os nossos valores fechem no momento de uma correção. Então, assim, mas eu não quero colocar, Sora. Não, é um acordo, tá, pessoal? Então, o que a gente combina é válido, tá? Eu não posso agora combinar uma coisa e descombinar aquilo. Então, para prática, para todo mundo, né, fazer tudo a mesma coisa, a gente vai combinar. No lugar da raiz de 3, 1,73. A mesma coisa nos cálculos, não preciso morrer colocando várias casas decimais. 2 tá ótimo, tá? Uma coisa que eu coloquei até no material de vocês, lembrar, quando a gente está trabalhando com uma calculadora, lembrar que a vírgula da calculadora é o ponto de milhar muitas vezes, e o ponto de milhar é a vírgula. Então, tem que conhecer a sua calculadora para não ter problemas em relação aos cálculos. E vocês viram aqui que às vezes vai ser necessário um cálculo anterior, ó. Então, se tu errar aqui e aqui, provavelmente os demais cálculos também. Então, tem que ter muita atenção, tá bem? Vou apagar esse quadro agora aqui e vou fazer os 3 exemplos que eu coloquei lá no material de vocês, tá bem? Enquanto isso. Acabei pegando um exemplo de cada, tá? Eu vou trabalhar aqui o exemplo do prisma hexagonal, para uma ideia de cada para vocês. E vou trabalhar um exemplo de cada também. Um para cubo, um para paralelepípedo, tá? Para que a gente possa conversar aí e depois vocês terem condições de fazerem as questões que eu propus lá no material, tá? Tem bastante conta lá, pessoal, para vocês praticarem, tá? Então, assim, depois a gente pode conversar sobre essas questões e eu vou deixar bem claro lá quando vai ser essa devolução, tá bem? Fiquem atentos aí. Não vou escrever todo o enunciado, até porque o vídeo
não precisa se alongar tanto assim, né? Então, exemplos, são 3, tá? Um pouquinho mais grande um, depois os outros não são tanto. Vamos lá, tá? Item número 1 diz assim, um prisma triangular. Então, o formato dele é um triângulo na base. Ele tem H 9 centímetros. Ele tem de lado 4 centímetros. Eu quero, no item A, determinar a área da base. E se ele é um prisma triangular, isso é importante que a gente saiba do que está falando, né, se referindo. Então, é lá a fórmula L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base será igual. Quanto é meu L? 4. 4 ao quadrado, troca a raiz de 3 por 1,73 sobre 4. A área da base, primeira potência, 4 na 2 é 16, vezes 173. Multiplica todo mundo em cima, divide por 4 só no final. Então, minha área da base aí vai ficar igual a 6,92, se é área centímetros ao quadrado, tá? Meu item B é a área lateral. 3 vezes o lado vezes a altura. Área lateral 3 vezes. O L, então, aqui a medida anotada 4. A altura é 9. A área lateral será... Pega e coloca tudo na calculadora. 3 vezes 4 vezes 9. Isso vai dar o valor 108 centímetros ao quadrado. Letra C. Agora é a área total. A área total é igual 2 vezes a área da base somada com a área lateral. A área total é 2 vezes a área da base, 6,92, mais a área lateral, 108. A área total será igual a 13, primeiramente a multiplicação, né? 13,84 mais 108. Colocando aí na calculadora de vocês, resultado final, 121,84 centímetros ao quadrado, tá? E aqui no cantinho eu vou deixar letra D, que foi solicitada, que é o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Volume será a área da base 6,92, minha altura é 9. O meu volume, então, 62,28 no volume centímetros cúbicos, tá? Então, 2 casas após a vírgula, troca a raiz de 3 por 1,73. L, então, é o lado, 2 casas após a vírgula, nas áreas centímetros ao quadrado, no volume centímetro cúbico, tá bem? Vou apagar, depois quem quiser pausar o vídeo e olhar de novo, sem problemas, tá? Fazer agora um exemplo de cubo, né? E depois de paralelepípedo. Exemplo número 2 agora. Diz, um cubo tem de aresta, a aresta é representado pela letra A, tem valor 2 metros, tá? Então, segue lá. Diagonal, aresta, vezes raiz de 3. Tá? Então, diagonal, o 2 vezes 173, diagonal será igual a 3,46 metros. Área total, 6 vezes aresta ao quadrado. Área total, 6 vezes 2 na 2. Primeiro A,
potência. Então, 6 vezes 4. A área total é igual a 24 metros quadrados. E o meu volume aqui, né? A aresta ao cubo, né? Então, o volume é 2 ao cubo. O volume é igual a 8 metros cúbicos. A diagonal em metros, né? A área que eu combinei antes ao quadrado, o volume ao cubo. E o 3, então, num paralelepípedo sempre 3 medidas, pode ser que venha com a palavra respectivamente, às vezes as questões, né? Que é um seguido do outro, o A, o B e o C, tá? Então, a medida de A aqui é 6 metros, a medida do B é 7 metros e a medida do C é 8 metros, certo? E aí a gente tem a diagonal. Prestem bem atenção na questão da raiz, tá? Então, a gente tem assim, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C também ao quadrado. Então, vou fazer a substituição. 6 na 2 mais 7 na 2 mais 8 na 2. Quem é bom de potência aí, né? Já vai falar 36 mais 49 mais 64. Somando todo mundo, isso é uma raiz quadrada de 149. Tirando a raiz de 149, respeitando duas casas após a vírgula, nós vamos colocar 12,21 metros, tá? A minha área total aqui, tá? Vou passar para o outro lado que fica melhor. Minha área total vai ser 2 vezes AB mais BC mais AC. Tudo entre eles está se multiplicando, tá? Então, área total igual 2 vezes quem? 6 vezes 7 mais 7 vezes 8 mais 6 vezes 8. Só seguir as medidas dadas, tá? Área total, 2 vezes. Quanto é 6 vezes 7? 42. Quanto é 7 vezes 8? 56. Quanto é 6 vezes 8? 48. Somando todo mundo lá dentro do parênteses, né? Isso vai ficar o valor 146. 146 vezes 2, a área total é 292. Se é área, metros ao quadrado. E o volume, bem simples, né? A multiplicação de A por B por C. Volume será igual a 6 vezes 7 vezes 8. Meu volume será igual a 336 metros cúbicos, certo? Orientações sobre a devolução das atividades está lá no meu material, tá bem? Um abração e até logo!